Pela primeira vez, Mani Rego esclarece término com Davi. É isso mesmo, Mani Rego quebrou o silêncio e falou o porquê do término com Davi. O Domingo Record deste final de semana traz uma entrevista especial com ela. De vendedora de sanduíche a influenciadora de sucesso, a influenciadora abriu o coração pela primeira vez e falou sobre o que viveu após se separar de Davi Brito. O término do casal tornou-se um dos assuntos mais comentados e também considerado a polêmica do ano, gente. É isso, em conversa com a repórter Lorena Coutinho, da emissora, que aconteceu lá em Salvador, na Bahia, a Mani deu sua versão sobre os momentos após o Big Brother que fizeram ela tomar a decisão de encerrar o relacionamento dela com o Davi. Abre aspas. Me calei, não porque eu estava errado em alguns momentos, mas porque eu estava me preservando os meus sentimentos. Apesar de chamá-la de esposa dentro do reality, durante todo o programa, poucas horas depois de deixar o BBB, já teve confusão entre Davi e Mani, tá? Ele ganhou o prêmio de 3 milhões de reais e começou a tratá-la como namorada. Isso já começou a irritar ela e gerou o fim do relacionamento. Desde então, surgiram muitas especulações, mas durante muito tempo, Mani preferiu o silêncio. Ela agora esclareceu os boatos sobre a divisão do prêmio com o ex-marido e contou como lidou com todo esse turbilhão. A empresária explicou que ficou magoada, sim, com o julgamento das pessoas e principalmente com o silêncio do Davi. Ela disse: "Isso foi o que me doeu muito. As pessoas acusarem a minha família, me acusaram que a gente é uma quadrilha, que a gente montou um plano para tirar dinheiro das pessoas", teria dito ela aí. Ou seja, uma acusação grave, né, Bárbara? Uma acusação grave essa aí, né? Mas é aquilo, é o sentimento dela, o sentimento de uma mulher que estava ali feliz, né, pelo sucesso de uma pessoa que ela admirava, que ela gostava muito, mas que lamentavelmente viu tudo mudar radicalmente depois que o dinheiro entrou na conta, digamos assim. É uma história que chega a ser triste porque a gente nunca vai saber tudo o que aconteceu de fato. Mesmo que a Mani venha e dê a sua versão, o Davi dê a versão dele, sempre vão faltar detalhes dessa história que a gente nunca vai ter para tirar as nossas conclusões, né? Então toda separação é triste. A gente vinha falando agora de Simone e Simaria, que é uma situação diferente, mas a gente estava aqui comemorando, né, a união. Então, da mesma forma, agora eu digo, eu torço o quê? Pela união, pela felicidade. E aí, uma história de separação, né, é sempre muito triste. E da forma como aconteceu, como todo mundo quis opinar, como todo mundo quis julgar, especular, né? Foram várias histórias aí, sem provas levantadas, acusações de um lado, tanto de um lado como do outro. Então acho que houve muita injustiça aí, né? Tanto a Mani foi injustiçada em alguns momentos, como o Davi também foi muito injustiçado nessa história toda. Então o que eu desejo hoje é que eles tenham superado isso, né? Eu vejo o Davi feliz, eu vejo a Mani também feliz, seguindo o seu caminho, agora como influenciadora, como empreendedora, e que sigam, mas sigam mesmo assim o seu caminho, sem precisar ficar voltando nessa história, né? Eu acho que até a Mani, ela ganha mais agora, falando sobre outras coisas, falando sobre o que ela tá fazendo na rede social dela, sobre os projetos futuros, até se entrar numa fazenda de repente, aí vai ser sobre ela, para que o público a conheça, e não mais sobre o que rolou com o Davi, porque sempre vai ser uma situação que vai render muito ataque, né? Qualquer coisa que ela disser, os fãs do Davi vão em cima, todo mundo vai falar sobre isso, e eu acho que não vai mais ajudar, porque é uma história que já teve um ponto final, né? Então não vai mais trazer soluções, nada positivo para nenhum dos lados. Então acho que é momento, tanto do Davi quanto da Mani, seguirem suas vidas e não falarem mais sobre isso. Bárbara, eu concordo com você. E eu acho que nesse ponto todo, a gente também tem que falar que, no caso, a Mani tá botando pra fora o que ela pensa, o que ela sente, é o sentimento dela, é a maneira como ela enxerga tudo isso. E não cabe a gente julgar, cabe a gente acreditar na versão dela. A gente já ouviu a versão dele, agora a gente tem que acreditar na versão dela, entender o lado dela, compreender o que aconteceu com ela e também os motivos que fizeram ela, de fato, tomar a decisão de terminar o relacionamento dela com o Davi. Porque foi Mani que terminou o relacionamento com o Davi. Agora, um outro ponto que eu queria chamar para essa história rapidamente, antes da gente encerrar esse assunto, é o fato da Mani estar dando entrevista pra Dona Record, né? Será que isso aqui já não é um indício de que podemos ter Mani na Fazenda, Schwengueira?
Com a dica que o Carelli deu hoje, né, é muito possível, porque até o próprio texto que o Dieguinho leu ali, ele falou ali da fama repentina que ela ganhou, né? Então, é uma pessoa que mora ali numa capital, nasceu numa capital que é Salvador, e é, tá conhecendo a fama aí há muito pouco tempo, né? Porque é desde o BBB apenas. Então, eu acho que ela pode ser um dos nomes cotados para estar na Fazenda, né? Não sei se tão agradável assim, com um perfil para Fazenda, eu não vejo ela com perfil para participar da Fazenda. Seria mais interessante a Raquel, isso é inegável. Mas ela se encaixa perfeitamente na dica ali que o cara ele deu, né? Vamos ver. Que o Carelli deu, exatamente. Bom, a gente vai continuar acompanhando aqui, torcendo pra que tudo dê certo na vida da moça.